Que a Shalom seja com meus irmãos. Vamos meditar no livro de 1 Reis, capítulo 6. 1 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 11. Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 11. Amém, irmãos? Então veio a palavra de Adonai, o Altíssimo, a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Amém. Irmãos, esse foi um dos episódios marcantes para o povo de Israel, né? Para os israelitas, para os hebreus. Porque depois de tanto tempo de guerra, tantos anos de batalha, de conquista, agora o povo vive um tempo de paz. E agora eles têm a oportunidade, por meio da vida de Salomão, de construir o templo do Altíssimo. Qualquer um que conhecer ou visitar Israel, né, ou ouvir falar, vai ver a importância para que aquele povo tem para o templo. Não é simplesmente uma construção comum, mas talvez aos olhos deles seja uma maior construção, ou a construção de maior importância da história de Israel. É a casa de habitação do Altíssimo. Eu imagino a alegria, o gozo daquele povo ao construir, ao erguer cada pedra daquele templo. Cada pedra perfeitamente detalhada. Eles não aceitavam madeira de qualquer maneira. Tinham que ser tudo da melhor e da mais alta qualidade. Trabalhado da melhor maneira possível. Isso era o coração grato de Salomão para com o Criador por tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele estava cumprindo. Porque um povo que em um determinado tempo estava vivendo no Egito como escravo, agora se torna a maior potência da sua geração. A maior potência daquela época era Israel. Eles dominavam sobre todos, todos devotavam impostos, pagavam impostos ao povo de Israel. Porque Davi, por meio da glória e da capacitação do Altíssimo, derrubou todos os inimigos, assim como Adonai prometera. E este povo, cheio de alegria, cheio de gozo no coração, erguendo este templo. Irmãos, eu não consigo imaginar a alegria desse povo. Eu não consigo. Porque um povo que viveu na escravidão agora, ser uma potência, isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Nós vivemos isso em algumas ocasiões. Quando estamos com uma enfermidade, e muitas vezes a medicina até diz que é incurável e agora recebemos a cura. Quando a medicina te engana dizendo que você não pode ter filhos, ou terá dificuldade de ter filhos, mas o Criador vem e cumpre a promessa. Quando você está vivendo uma fase difícil no casamento, mas agora Adonai, o Altíssimo, quebra as barreiras e traz paz, prosperidade. É semelhante a isso, o momento da conquista, o momento da vitória. Mas agora o Altíssimo vira para Salomão e diz para ele: olha, se tu guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas ordenanças,
eu cumprirei, aleluia, as promessas que eu fiz a teu pai Davi. E isso, irmãos, vai nos mostrar que mesmo em momentos de conquistas, mesmo em momentos onde acreditamos, pronto, acabou, venci, ainda temos que permanecer com os olhos vigilantes, temos que permanecer atentos. Você conquistou a primeira das conquistas, a segunda, mas as conquistas, as bênçãos que o Altíssimo tem para você vão muito além do seu pensamento. Por isso o Altíssimo aqui exorta o seu povo a permanecer fiel. Fiel. O que mais tiver acontecer dentro da casa do Altíssimo, irmãos, não só nessa congregação, mas em tantas outras, é que quando as pessoas recebem as bênçãos, agora elas começam a relaxar e achar que podem andar de qualquer maneira. Não, eu já recebi o que eu queria. Eu já fui curado, eu já tenho meu filho, o meu casamento já resolveu. Quantas pessoas saíram deste lugar após receber as suas bênçãos? Quantas pessoas, por quê? Porque deixaram de vigiar. Deixaram de vigiar. Mas o Altíssimo, ele chama a nossa atenção para o que ele fez com Davi, com o seu povo, com Abraão, conosco, é uma aliança. E essa aliança, ela só permanece enquanto nós nos mantemos dentro da aliança. É um contrato, irmãos. A palavra é um contrato. A Escritura é um contrato que o Altíssimo, ser soberano, poderoso, aleluias, eterno, ele faz conosco. Ele faz um pacto com o seu povo. Mas para ele permanecer sobre as promessas, nós temos que permanecer com os nossos deveres. Quantas vezes você começou essa caminhada cheio de energia, cheio de vigor, cheio de vontade, mas agora, ao passar dos anos, ao passar das conquistas, o cansaço, você está amolecendo. Você está andando devagar, está orando menos, está lendo menos, está buscando menos. Irmãos, o Criador está me enviando aqui para falar que você está quebrando a aliança. Você está deixando a aliança de lado. E o Criador chama você a se atentar à aliança, se atentar a ordenanças, aos mandamentos, à vontade dEle. E Ele será fiel em cumprir as promessas na sua vida. Temos que nos erguer. Temos que tomar um pouco do exemplo de Israel referente ao templo. O templo foi destruído, mas o povo de Israel levantou ele uma segunda vez. Temos que nos erguer, irmãos, diante da presença do Criador, diante da vontade dEle, buscar na face dEle, aleluias. Eu tenho tido uma experiência neste mês, uma experiência maravilhosa. Devido a muitos acontecimentos, algumas coisas eu deixei de fazer. Isso acontece, irmãos, isso é natural na nossa vida. Coisas novas aparecem, se não vigiarmos, deixamos alguma coisa. E infelizmente, a nossa tendência sempre é abandonar as coisas espirituais. Sempre. Infelizmente. Mas meu coração começou a entristecer, porque eu estava me sentindo fazendo menos, lendo menos, orando menos. Então eu comecei um propósito com o Criador, e onde o meu brado, o meu clamor diante dele era: me usa, me usa, me usa, me usa. Minha vontade, a minha alma clama, irmãos, pela presença do Criador. E quando eu fui vendo, aquele desejo foi restaurando em mim, aquela sede. Quando você coloca o joelho no chão e não quer sair de maneira nenhuma, é porque você está com sede. O irmão me falou algo interessante no dia de Shabat. Quando você tem fome, não precisa ninguém te lembrar que você precisa comer. Então, se você tiver fome, sede da presença do Criador, irmão, não precisa ninguém te alertar, mas você vai buscar. Você vai se encher. Só que para você ser cheio desse Espírito, você tem que clamar ao Criador que você quer.
Você tem que bradar a Ele, me usa, enche-me aqui. Me renova, me enche. Renova em mim aquele primeiro arravá. Reconstrua em mim o templo do Espírito. Lava-me por meio das águas. Irmãos, não podemos deixar a aliança embora. Israel tinha uma aliança, mas Israel se esqueceu da aliança. E o Criador, em certo momento, diz que também se esqueceu de Israel. Porque se nós nos afastamos dele, obviamente ele se afasta de nós. Mas se nós buscamos a presença dele, ele está pronto a nos receber e nos encher e nos usar. Temos que clamar pelo primeiro amor. Temos que clamar pela primeira vontade. A palavra nos promete que ele vai nos renovar como águia. E se ele promete, ele cumpre. Mas nós precisamos clamar como o cego clamou ao Messias. Não guardar só no seu pensamento, ou virar para o irmão, eu quero voltar, sabe, pastor? Eu parei, pastor, eu diminui, mas eu quero voltar. Irmã, eu quero voltar. Você tem que mostrar isso com atitude para o Criador. Você tem que bradar, você tem que acordar de madrugada, jejuar, se sacrificar, mostrar para ele, enche-me aqui. Mas algo que me chamou muita atenção neste templo, nesta palavra que o Criador deixa para ele, no versículo 13, ele diz, olha, e habitarei no meio dos filhos de Israel. O templo era agradável aos olhos do Criador. O templo era agradável porque era uma oferta, era um sacrifício. Mas onde o Criador habita não é no templo, é no meio do povo. O templo é confortável, é uma oferta agradável, mas ele habita em nós. Ele habita em nós. E para, irmãos, que ele habite em nós, nós temos que obedecer, buscar a face dele. Eu medito muito na história de um homem chamado Daniel. Um homem que foi verdadeiramente abençoado. Um homem, aleluias, verdadeiramente diferente dos outros. Mas por que Daniel foi diferente? Porque Daniel, ele era da família nobre. Ele era da família de Judá. Ele era diferente? Não era por causa disso. Daniel era destacado aos olhos do Criador por causa das escolhas, por causa da obediência. A primeira coisa que aquele homem fez foi negar as delícias do rei para viver em pureza diante do Criador. E muitas vezes nós hoje falamos, não, comida não tem nada a ver. Não, veste não tem nada a ver. Shabat não tem nada a ver. Mas o homem que levou isso a sério foi agradável aos olhos do Criador. Talvez temos perdido o temor da palavra, irmãos. Talvez estamos perdendo a seriedade. Talvez estamos deixando o mundo adentrar em nossa vida, em nossa casa. Mas o Criador não está chamando o povo do mundo. Ele está chamando pessoas separadas, pessoas santificadas, que se consagram. Daniel era um homem que se consagrava. Daniel era um homem diferente. Daniel não inventava desculpa para buscar o Criador. Daniel, ele era do alto escalão da Babilônia. Um homem cheio de responsabilidades e deveres. Cheio de trabalho. Mas ainda assim ele não ficava inventando desculpinha, falando, olha pai, eu estou muito ocupado, depois eu oro. Daniel não colocava as coisas da Babilônia na frente das coisas do Criador. Hoje essa geração tem inventado muita desculpinha. Eu não posso orar porque eu trabalho cedo. Eu não posso porque eu estou cansado. Eu tenho filho. Antigamente eles também tinham e continuavam buscando. Justificativas não vão mudar a sua vida. Desculpas não vão mudar a sua história.
Razões próprias não vão te encher da presença do Criador. Mas temos que fazer como o Messias de Israel disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua estaca de execução e siga-me. Se quiser, irmãos, que ele diz. Daniel foi um homem que foi diferente por causa das escolhas. Eu não estou dizendo aqui que você não pode trabalhar, não pode fazer uma faculdade de forma nenhuma. Mas você tem que colocar o reino em primeiro lugar. Você tem que colocar a sua vida espiritual em primeiro lugar. Temos que buscar a presença dele incessantemente, irmãos. Porque estamos chegando em dias maus, prescritos em Apocalipse. E não é carro que vai te proteger, nem casa. Mas é a graça e a presença do Criador. Eu fico meditando na história de Daniel. A história de Daniel mostra um homem que obedecia. Um homem que se forjava e se fortalecia em obedecer o Criador. E a obediência, irmãos, ela faz diferença entre as pessoas. Você entra dentro das congregações e você vai ver crentes que estão ali há 20, 50 anos. E a vida não muda. Mas pessoas que acabam de entrar e a história toma um outro rumo. Sabe por que isso? Porque uns têm mais intensidade, mais vontade. Querem verdadeiramente obedecer, têm temor. Outros querem ir de qualquer maneira. Daniel, ainda sendo escravo, ainda mesmo sendo escravo, ele foi levado em lugar de honra dentro da Babilônia. O próprio rei teve que admitir que aquele homem e aqueles outros homens que estavam com ele eram os mais sábios e inteligentes. José, não diferente disso, também mesmo como escravo foi elevado. Irmãos, quando um justo ele entra na tribulação com o Criador, é totalmente diferente. É totalmente diferente. O mundo, nosso governo, ele vai de mal a pior. Mas aqueles que verdadeiramente se apegam à palavra e ao Altíssimo, a estes desce o verdadeiro maná. Temos que nos apegar à vontade dele. Temos que nos dedicar à vontade dele. Ah, mas Daniel, a gente inventa muita desculpa. Aí podemos pegar um outro personagem, além de Daniel, que foi abençoado espiritualmente, financeiramente. José também, mas também tem outro homem chamado Estevão. Mártir. Morreu por causa da verdade. Foi apedrejado, mas quando ele estava sendo apedrejado, o Criador inundou aquele homem da presença dele e da glória dele. Provavelmente ele não estava preocupado com a dor, porque na Escritura diz que ele só orava: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Só um homem cheio da graça e do Espírito do Criador para dizer algo assim. Se você quer a sua vida transformada, irmãos, não tem outro jeito. É só se aproximando. Aqui é muito dito, até mesmo o pastor Rogério e o pastor Juraci sempre diz, que a chave da vitória é a oração. Eu creio muito nisso. Só que um dia eu estava meditando e eu vi de uma forma um pouquinho diferente. No meu consentimento, a chave da vitória é a obediência. Não é diferente do que ele diz. Mas, para mim, a chave da vitória está na obediência. Porque quando você verdadeiramente obedece, você ora. Quando você obedece, você lê. Quando você obedece, você usa de piedade. Quando você obedece, você vigia. Quando você obedece, você cumpre a palavra e a vontade do Criador. Não tem outro jeito. Não tem outra forma, irmãos. Se você quer ser verdadeiramente abençoado e usado por esse ser maravilhoso, você tem que obedecer, você tem que orar, jejuar, se sacrificar. Daniel mostrou um caráter diferente. Davi mostrou um caráter diferente.
Não adianta querermos sermos semelhantes ao mundo, irmãos. Não adianta querer andar como o mundo, porque nós fomos chamados para ser diferentes. E que algo possa ser louvado nesta noite.